Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Bom, se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino aí embaixo para você receber futuras notificações. E eu gostaria de pedir para você compartilhar com o máximo de pessoas possível, para que você possa ter noção do que pode acontecer com o nosso país. Então, antes de tudo, eu quero ler um texto que está em Isaías, capítulo 10, verso 1, que diz assim: Ai dos que decretam leis injustas, que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Bom, o texto está dizendo que ai dos que decretam leis injustas. Só que para decretar uma lei, principalmente no nosso país, ela precisa ser construída primeiramente no legislativo, para depois ser sancionada ou não pelo executivo. Então o que acontece? Há uma lei que está tramitando no nosso Congresso, que é a PL, né? Uma proposta de lei, por isso chama-se PL, 4.540 de 2021, proposta pela deputada federal pelo Rio de Janeiro do PSOL, Talíria Petroni. Ela tem apoio de toda a sua bancada, no caso do PSOL, e também do PT. E o que diz essa lei? Essa lei, ela diz que pequenos delitos, né? Ela propõe descriminalizar roubos e furtos pequenos que causem prejuízos de até R$ 2.000. Então deixa eu contextualizar uma coisa. Eu e minha esposa, nós temos uma loja de confeitaria. Ela não vende isso por dia. Ela dispõe dos bolos lá que ficam nas prateleiras, alguns doces e assim por diante. Então, se uma pessoa quiser entrar na loja que a minha esposa fica e levar tudo, ela não pode fazer nada. E mesmo que ela chame a polícia também não poderá fazer nada, com o risco de que, se ela eventualmente tomar alguma atitude, ou o policial corre o risco de ser punido. Então, não será mais crime. Então, agora, imagine uma coisa aqui. De acordo com a parlamentar, se o bandido roubar ou furtar, no caso, né, por necessidade, sem uma agressão física, mas aí a agressão ela já está feita porque ela está invadindo o local de trabalho para poder furtar, esse crime vai ser desqualificado, né? Então, olha o que diz: ao que foi subtraído pelo agente em situação de pobreza ou extrema pobreza para saciar sua fome ou necessidade básica, imediata, sua ou da família, será considerado como furto insignificante. Então, o que acontece? A pessoa pode entrar, no caso, estou dando só um exemplo, tá? Na loja da minha esposa, levar todos os bolos dela, os doces, enfim, e dizer: é uma necessidade que eu tenho, da minha família. Eu estou... Por quê? Só que aí, veja, se a lei, ela diz que o furto até R$ 2.000, isso pode acontecer numa farmácia, isso pode acontecer numa padaria, isso pode acontecer numa loja de roupa, isso pode acontecer numa pastelaria, no mercado, num shopping, isso pode acontecer em qualquer lugar. E agora perceba, isso já acontece na Califórnia. Lá foi aprovada uma lei, e aí eu não vou pôr o vídeo porque senão derruba aqui. Eu achei uma matéria no site da TVT, que é a TV do PT. Olha o que diz a matéria, eu quero que você preste atenção comigo. Estado com uma das maiores populações carcerárias dos Estados Unidos, a Califórnia, aprovou em 2014 a Proposição 47, que torna a contravenção, e não mais crime, delitos não violentos, como pequenos furtos e posse de drogas. Oposicionistas criticam a medida. Veja mais na reportagem da correspondente internacional Eloá Horazen.
Deixa eu só explicar para você. Califórnia é governada por um democrata. O democrata, lá nos Estados Unidos, é alguém de esquerda, ok? Tem que ficar bem claro, mas os democratas hoje são esquerdas radicais, como o PT e PSOL aqui no Brasil hoje. Vamos lá. Na Califórnia, certos delitos, como o furto de objetos avaliados em até $950, não são mais passíveis de prisão. E agora, aqui... $950. Vamos, se a gente fosse converter, daria mais ou menos aí $4.500. Então você imagina, vamos lá. Indica que isso tenha colaborado para o aumento da criminalidade. A chamada Proposition 47, aprovada em 2014 em votação popular, voltou a ser manchete depois que uma grande farmacêutica anunciou há poucas semanas o fechamento de 5 lojas em São Francisco por conta dos altos gastos com segurança para evitar a sequência de roubos de mercadorias. Então o que acontece? Uma grande rede de farmácia fechou 5 lojas em São Francisco, que é uma cidade da Califórnia, porque estava tendo prejuízo. Ninguém abre um negócio para ter prejuízo. A gente quer ter lucro, para poder se sustentar, dar emprego e assim por diante. Então vamos lá. Os críticos querem reverter a proposta, já que Os críticos. Vamos lá. acreditam que a pena de prisão seria a única saída para evitar esse tipo de crime e parecem se esquecer justamente o contexto da aprovação da regra. Bom, aqui tem alguns, sei lá, ditos especialistas, como acontece aqui no Brasil, que aí vão falar que não é bem assim, que o contexto é complexo, que não adianta mandar para cadeia, que papapá, que aí a Suprema Corte diz que é o Estado californiano tinha que tomar alguma atitude para diminuir a população carcerária e assim por diante, querendo argumentar que o crime não cresceu por conta dessas questões, mas óbvio, se essas coisas não podem ser criminalizadas, elas não serão registradas. É simples, é muito simples. Então talvez se você pegar o registro vai até dizer que diminuiu e não está tendo prisão. One of the highest per capita incarceration rates in the nation. We were incarcerating too many people for too long. Ó, aqui ela continua argumentando, falando, enfim. Aí depois vem uma outra especialista, diz que não é bem assim, que a gente não pode considerar dessa forma, que os policiais ficaram contra. É óbvio que o policial fica contra, porque o policial, o bom policial, ele é colocado no Estado para defender o cidadão e prender o criminal, o bandido. Né? Então, imagine o policial, ele ver uma pessoa furtando e não poder fazer nada, com o risco de ele ser punido se eventualmente ele fizer alguma coisa. Então vamos lá. Mas fortaleceu o argumento de que essa mudança passaria a mensagem de tolerância em relação a certos atos inadmissíveis. Reforçou o argumento de que essa mudança reforçaria a tolerância. Mas isso é o quê? Eles estão fazendo o quê? Eles estão tolerando alguém chegar em algum estabelecimento e furtar. E aí continua. Muito provavelmente é um esquerdista. E aí termina a matéria aqui. Isso no site da TVT. Ainda assim, essa ideia do efeito colateral da medida segue mais viva do que nunca 7 anos depois e ganha força na oposição das autoridades. Ganha força na oposição das autoridades. Autoridade, diga, governador da Califórnia, que foi quem aprovou essa lei, quem levou para o povo, não sei porquê, aprovou esse tipo de lei, né? Porque é um estado que pende para o lado da esquerda. Law enforcement was not particularly supportive of Prop 47 because they... A politização da Proposition 47 reforça a crise. Politização da lei. Gente, a lei é feita com base política. Então há uma discussão política antes da lei ser aprovada. Então ela vai ser politizada posteriormente, caso ela não venha atingir o seu objetivo ou venha trazer prejuízo para a sociedade. Vai haver uma discussão política e é na política que tem que se resolver essas coisas.
Você entende? Então você vê que o jogo de palavras que esses camaradas usam para poder justificar o injustificável. E aí continua. Que toda e qualquer criminalidade se resolve com penas mais severas. E aí eles vêm argumentar que não é bem assim, que pena severa não vai adiantar, que papapá. Então veja, a gente precisa entender que isso é um problema. Imagine, você que tem uma pizzaria, você que tem um estabelecimento qualquer, né, e tem que atender publicamente as pessoas, a pessoa entrar na sua loja, no seu estabelecimento e você não poder fazer nada. Esse é o perigo que você está correndo, se essa lei passar. Diz o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, que essa lei, né, ela só vai ser discutida em 2023. Só que tem um porém. Agora nós vamos eleger um novo legislativo. Então nós temos que pensar bem quem que nós vamos colocar lá, né? Por quê? Porque talvez muita gente de esquerda seja eleito e se essa lei passar, aí esquece. Você pode ter certeza, muita gente vai quebrar nesse país. Muita gente, porque muita gente não vai aguentar. Por exemplo, minha esposa, ela gasta lá, compra todo dia, ela tem que comprar material, comprar as coisas para poder fazer os bolos, os recheios, essa coisa toda. E ela não vende isso por dia. Então, se uma pessoa entrar lá e levar tudo que ela tiver na loja, automaticamente ela teve um prejuízo imenso. Por quê? Porque ela não vende isso por dia. Agora imagine a quantidade de pessoas, uma pessoa na beira da praia, né, com um carrinho, vendendo um carrinho, com um quiosque, alguma coisa, a pessoa vai lá, leva o que quiser e fala, ó, para mim a necessidade acabou e a polícia não poder fazer nada. Isso não existe. E biblicamente, isso é trazer maldição sobre um lugar e sobre um país. Então, pense bem quem você vai votar. Se você é um cristão, eu vou dizer mais, se você é um cristão e vota em alguém de esquerda, você tem sangue nas suas mãos. Você tem que pensar 10 vezes antes de fazer isso. E eu peço que em nome de Jesus você repense o seu posicionamento, porque é isso que essa gente defende no fundo, no fundo. E tem outras leis absurdas que aí é para uma outra situação, mas eu quero que você pense em nome de Jesus. Deus abençoe você.